esses lindos hinos maravilhosos que foi cantado para o nome do Senhor. Pedir para o irmão Neriro ler a palavra, e depois o irmão Rodrigo vai orar a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero estar lendo uma palavra bem conhecida que se encontra em Salmos 30. Glória a Deus. Salmos 30, do versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 30, versículo 1 até o 5. Glória a Deus. Salmos 30, versículo 1 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Peço muita oração, que o meu pai venha se recuperar, que fez uma cirurgia, e que Deus me abençoe. Vamos lá. Deus, querido Pai que está no céu, vem abençoando, Jesus, cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Eu não conheço o coração deles, mas o Senhor conhece. Vem operando grandes milagres, vem abençoando os louvores, vem abençoando o irmão que vem trazer a palavra de Deus, vem batizando com o Espírito Santo, vem ficar entre o nosso meio nesta noite, nos abençoando, nos enchendo da sua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Concluo junto também para o nome de Jesus comigo.
louvor nessa noite. Pedir para o pastor fazer as partes sociais, né? E depois o coral estará cantando 3 hinos. O coral da juventude estará cantando 3 hinos, né? Para louvar o nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Bom é estar nesse lugar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você está aqui porque o Espírito Santo convidou você. Aleluia. Escolheu esse dia para você. Aleluia. Porque a palavra diz: não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então Ele escolheu para estar com você nesta noite. Você decidiu vir à casa do Pai. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Pois bem, nós temos nossos anúncios. Esta semana é a semana de oração que antecede ao culto de Santa Ceia. Então, todos os dias, das 6 às 7, nós temos a oração da manhã. Das 6 às 7 da manhã. Convido a todos a estar. Quarta, círculo de oração às 19 horas. Quinta, culto público aqui nesse lugar, também às 19 horas. Sábado, o coral círculo de oração irá cooperar ali no congresso do círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus de Gideões Missionário. E nós convidamos nossos irmãos que puderem estar ali também, a convite do pastor Jorge, são bem-vindos ali na Igreja de Gideões. Então, o coral irá cooperar ali na Gideões Missionário no próximo sábado. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, grande culto público, ou seja, culto de Santa Ceia aqui nesse lugar. Convido os irmãos, não faltem, só se estiverem enfermos, doentes, aí nos chame para nós fazer uma oração na sua casa e também assim levar a Santa Ceia a você que pode. A gente não sabe o dia de amanhã, pode estar impossibilitado de estar vir ou de estar aqui e nós ter que ir até a sua casa para levar a Santa Ceia. Nós estamos à disposição dos nossos irmãos. Está doente, diz a palavra, chame os presbíteros, chame o pastor para fazer uma oração na sua casa. Eu e a minha esposa estamos sempre à disposição. Só se nós não estivermos na cidade, aí nós nomeamos um irmão. Temos aqui o pastor Ioni, o pastor Lauri, o pastor Nelson Buda, temos os evangelistas, os presbíteros, para atender os nossos irmãos, né? Então, tem uma necessidade, chama-nos para nós estarmos orando por você, atendendo você. Aleluia. E se precisa ir ao médico, sim, vai depois da oração. Primeiro a palavra orienta nós a orar antes. Diz a palavra que a oração da fé cura o enfermo. Então faça isso. Vamos estar orando. Pois bem, meus irmãos, nós temos nossos visitantes, né? Temos aqui a Zenira Juliane. Onde é que está? Vamos. Bem-vinda, bem-vinda. Deus abençoe. Bem-vinda nesse lugar. Glórias a Deus. Vieste no melhor lugar, né? Temos o Eliezer e a Jaqueline que são convidados para cantar nessa noite. Levante a mão, vocês são bem de casa. Glórias a Deus. Que bom sempre ver vocês aqui para fazer a obra do Senhor. Temos aqui, deve ser Micaele. Aí está. Bem-vinda, bem-vinda. Glórias a Deus. A Márcia, bem-vinda, Márcia. Glórias a Deus. A Eliette deve ser a minha filha, que também está com o nome aqui. Glórias a Deus. Bem-vinda aqui, João Pedro, com a Ana Clara, que vem ali agora de Juiz, estão residindo em Juiz. Então, são sempre bem-vindos aqui junto a esta igreja. Temos a Dirce. Bem-vinda, Dirce. Deus abençoe. Deve ser o Antônio que está do lado. Glórias a Deus. Que bom ver vocês aqui junto a esta igreja. São amigos desse povo, amigos dessa igreja. Que bom tê-los vocês também a ouvir a palavra do Senhor. Temos o Fábio e a Raquel e o Felipe, que é bem conhecido aqui do Paraná. Glórias a Deus, né? Trabalhou muito aqui nesse lugar. Temos aí sempre o povo falando. Fábio trabalhava aqui no Instituto da Vitória, né? E
E glórias a Deus pela sua vida. E hoje ele vem para transmitir a palavra de Deus a esta igreja. Também o Felipe está aqui já cooperando, cantando, adorando a Deus aqui, tocando o seu instrumento. Glórias a Deus. Que bom ter vocês aqui junto a nós. Temos também a Ivanir e Alcione. Glórias a Deus. Bem-vindas aqui nesse lugar. Glórias a Deus, que já os falei, viestes no melhor lugar, na casa de Deus, na casa do Senhor. Tenham liberdade para glorificar a Deus, tenham liberdade para adorar ao Senhor, e a mesa está preparada. Tem um louvor muito lindo do cantor Júlio, que canta assim: mesa preparada, cabeça ungida. Então temos esta oportunidade de se alimentar na mesa que está preparada. Temos nosso irmão Hélio, ali do Harmonia Sul, glórias a Deus. Ali em frente do nosso irmão Melson, um pouquinho. Tem um irmão aqui, deixa eu colocar o nome dele aqui. Bem-vindo, Deus abençoe. Aleluia. O Eliseu sempre pode estar conosco também. Vamos colocar de pé e vamos soltar. Vamos ser todos juntos. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida Jesus já visitou. Eu posso desfrutar na paz do Senhor. A minha vida Jesus já visitou. Eu posso desfrutar na paz do Senhor. Ele me ama. Glórias a Deus. Pois bem, os nossos jovens, no final do culto, tem um lanche ali que já está sendo preparado e estão vendendo ali aqueles quadros. Jaqueline tem as fichas, né? Vamos comprar mais rapidinho para entrega no final do. Deus abençoe.
Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá
sem parar, só a tua presença, só a tua presença. Prata e ouro não se pode comparar, nada que existe pode se igualar com a tua presença, com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. Uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença, é a tua presença. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com tua presença, só com tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti.
esses hinos e louvores que são cantados para louvar o nome de Jesus nessa noite, né? Moisés disse assim: se a tua presença não for comigo, não é fácil sair daqui, não é? Então, irmãos, sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Um certo dia, irmão, eu estava longe de casa, irmãos, e eu orei a Deus: Jesus, me dá um hino para me louvar o teu nome. E daí Jesus de Deus não foi com o ouro que nós comprou Jesus, né? Mas foi com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, né? Aleluia, pagou um alto preço. Para nós, irmão, muitas vezes pensamos: vou ter que parar, não dá mais. Não, irmãos, Jesus pagou um alto preço. Não podemos trocar Jesus por essa miséria deste mundo. Aleluia. Deus abençoe também o conjunto. Também o Eliezer também está aqui nessa noite. Pode louvar o nome de Jesus também comigo depois, tá bom? Deus abençoe. Vamos estar na igreja com a paz. Glória a Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Estamos alegres por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Na semana passada nós já estivemos aqui e é sempre um privilégio estar nessa igreja. Nós não podíamos deixar de agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que sempre nos abraçam com tanto carinho e tanto amor. Que Deus possa recompensar vocês. Também queremos agradecer ao irmão Elisandro e à irmã Jaqueline, que também nos oportunizaram de estar aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Queridos, esse louvor que nós vamos cantar, primeiramente eu gostaria de dizer que o Espírito Santo me confronta quando eu louvo esse hino. Eu conheço esse hino faz muito pouco tempo, mas quando eu canto essa letra, o Espírito Santo me confronta primeiro. Você já vai entender. Porque hoje Ele nos trouxe aqui neste lugar, que a gente vem volte e meia, para nos convidar para um tempo de intimidade com Ele. O Senhor não quer ser uma aventura passageira na tua vida. O Senhor não quer viver apenas momentos ruins com você quando você lembra da casa dele. Ele quer ter uma vida de intimidade, de profundidade com você. Sabe por quê? Porque um dia Ele quer te levar para a eternidade com Ele. Muitas vezes é tão confuso a gente querer a presença de Deus só nos momentos ruins. E quando a gente morrer, a gente quer ir no céu. Mas o Senhor quer viver contigo momentos bons e alegres. Ele quer viver um relacionamento com você. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando acima. E se precisar, é só chamar.
que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força como a sua. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu tenho intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade.
Graças a Deus, né, irmãos? Os irmãos podiam cantar mais lindo, mas nós queremos agradecer, né, irmão, por esses hinos lindos que os irmãos têm cantado, louvado no Jesus. O irmão vai falar nessa noite. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Também quero agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que veio nessa noite, porque prestar culto de adoração e gratidão para o nosso Deus. E esse lugar está muito bom. Já sentimos a presença do Senhor. Pedi para que o meu companheiro me ajudasse. Estou bem na garganta. E também quero agradecer o nosso jovem Eliese, a sua esposa, que atendeu o nosso convite prontamente, Maria Sergicinha, para fazer parte conosco, o nosso companheiro Fábio, evangelista, né, seu filho, né, a sua esposa, que aqui está também. Então, quero agradecer a vocês, porque sempre têm nos ajudado, como nós nos acompanhamos aqui, prendendo o grito, o Fábio prontamente, né? Obrigado. Também agradecer a cada jovem que aqui está, que fez um esforço tremendamente para estar aqui. Todos que se esforçaram, tem uns que ainda estão faltando, mas nós sabemos o motivo. E quero já dizer para vocês que aqui está um grande exemplo de jovem. Quero tirar não porque está aqui, coisa mais linda, a gente acaba notando, né, nosso jovem ali, Eliese, que saiu daqui do nosso meio, se casou, está na presença do Senhor, fazendo a obra, né? Isso é maravilhoso. Pense numa coisa honrosa para um pai, para uma mãe, né? Ver seu filho, né, na presença do Senhor, casado, sentado, plumado. Deus pode descer o plumo que está alinhado, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, jovens, não tenha pressa de procurar um companheiro, um jovem ou uma jovem. A bênção do Senhor, ela vai vir até cada um de nós. Quando nós saímos correndo atrás do que não deve, nós acabamos pegando qualquer coisa no meio do caminho. Então, fica um grande conselho. Muitas das vezes eu sou meio crítico e às vezes eu pago um pouco o preço, mas se eu olhar para o meu histórico de vida, eu já tenho sofrido desde pequeno, né? Então, para sofrer por um conselho ou outro, não me faz muita diferença. Já tenho couro duro, couro grosso. Então, fica a dica, fica um conselho para vocês. Se coloca na presença do Senhor, que o Senhor vai abençoar cada um de vocês. A bênção vai vir.
Não se preocupe, quando você menos espera, a bênção ela está chegando. Mas agora, quando nós nos preocupamos com alguma coisa e ficamos ansiosos por algo, aí a coisa não acontece. É a mesma coisa que um comerciante, quando ele abre o seu comércio, ele fica preocupado, ansioso para vender, parece que não vende. Mas quando ele entra, fica tranquilamente, no decorrer do dia, a coisa vai acontecendo. E é assim na vida dos jovens. Então eu quero deixar esse conselho para cada um de vocês, tá bom? Os meninos também temos ali que quer casar, né? Tá bom? Assim, então eu agradeço a minha oportunidade e já vou dirigir novamente o microfone para o nosso companheiro. Eliese pode estar, Eliese, Jair pode cantar mais um hino, Zina pode. Nós temos que aproveitar vocês, né? Não sabemos se nos próximos não está, mas mais um hino ou dois conforme o coração de vocês. O Felipe vai, o Felipe já está na lista, já passei, não vamos, não. O Felipe já está, mas ele tem, quando nós formos tirarmos a oferta, o Felipe vai louvar o Senhor. Amém? Graças a Deus. Muita gente
tão bom de ouvir o louvor dessa noite. O Felipe vai cantar também mais um hino e os porteiros podem levantar os dízimos e as ofertas para o bom andamento da obra de Deus. Amém? Eu também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter corpo e não se
Graças a Deus, né, nós temos esses lindos louvores nessa noite. As horas têm passado, convidar o irmão Lauri por passar aqui, e a igreja por-se em pé. O irmão Lauri vai estar orando, irmão, e o irmão Fábio estará trazendo a palavra de Deus essa noite. Ele está orando, fazendo o convite. E eu desafio você, irmão, se você quer servir a Deus mesmo, de coração, você entrega a tua vida e começa a pedir para Jesus. Pode ter certeza que aquilo que tu pedir, Deus vai te dar, tá bom? Altíssimo Deus e Pai que está nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais estamos na Tua presença amável e sublime na noite deste dia, Senhor. Pai querido, a Tua querida igreja está aqui nesta noite pronta a ouvir a Tua voz e sentir ainda mais a Tua presença. Nesta noite fala conosco através da Tua palavra a ser ministrada pelo Teu servo. Quem usá-lo Ele com poder, sabedoria e unção neste lugar, pois aqui estamos para ter um encontro marcante e poderoso contigo, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Deus abençoe esta igreja querida que está no nosso coração. Deus venha abençoar você nessa noite. Eu tenho uma notícia boa para você. Aquilo que você veio para receber aqui, Deus já determinou sobre a sua vida e sobre a sua família. E Ele é fiel para cumprir. Que Ele que promete não falha. Ele é perfeito. E Deus quer abençoar você nesse lugar. Deus abençoe o pastor Everaldo, sua esposa, todos os pastores, obreiros que aqui estão, grandemente nessa noite. É uma honra e um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe o irmão Elisandro, que nos fez um convite. E muito obrigado, Elisandro, por ter lembrado de nós. Às vezes tem tantos pregadores para pregar, grandes pregadores, e às vezes os pequenos vão ficando de fora. Mas eu me alegro porque nesta última hora da igreja, Deus está levantando os pequenos para pregar a palavra de Deus como ela realmente é. Deus abençoe, Elisandro, trabalho com a juventude. O irmão José, que esteve na direção do culto, Deus abençoe, tá, José? Juventude que está aqui, Deus abençoe vocês. Nós estivemos ontem à noite pregando para a juventude da cidade de Santo Ângelo, e Deus nos deu uma palavra direcionada à juventude naquele lugar, que está escrita na segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 2, verso 22. E Paulo dando um conselho a Timóteo, porque ele era um jovem pregador da palavra, ele disse: foge dos desejos da mocidade. Então, que Deus abençoe vocês que hoje fugiram dos desejos desse mundo e estão servindo a Deus aqui para uma grande obra que Deus tem, não somente a que vocês imaginam, porque Deus tem obras grandes, maior do que nós imaginamos. Então, que Deus abençoe a juventude que está aqui para adorar a Deus nesse lugar. Deus abençoe os visitantes. Eu vi que tem muitos visitantes aqui, isso é muito bom. E nós queremos falar nesta noite sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo a Filemon. É uma pequena carta, um pouquinho difícil de achar. Se você não achar, não tem problema, eu vou ler aqui. Fica um pouquinho antes do livro de Hebreus, e depois de Tito, Timóteo, vem Filemon, capítulo 2 e o versículo de número 17. Carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo 2, verso 17. Deus abençoe o conjunto. E é bom ver a primeira construção do conjunto, que foi com o irmão Marcos, o Eliezer e o Felipe. Eles eram bem pequenininhos, né? O Marcos ainda está pequeno, né? Não cresceu muito, né? Mas eles eram, eu tenho uma foto deles ali, que eles eram bem pequenininhos com o violão. Os violão era maior que eles. Eles estavam tocando aqui, e hoje continuam fazendo a obra de Deus nesse lugar. Depois veio os outros irmãos tocar juntamente, né? Deus abençoe. Jorginho também me presenteou ali na entrada. Que coisa boa, né? A gente ganhar um presente, né? É muito bom. A gente fica bem alegre. Deus abençoe Jorginho e todos os irmãos que vieram a este lugar. Capítulo 2, e o verso 17 diz assim: assim, se o irmão não encontrar, não tem problema. Carta do apóstolo Paulo, Filemon,
capítulo 2, verso 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem que eu quero trazer para a igreja nessa noite é entre a lei e a graça, ou entre a fé e a razão. A graça, este favor não merecido que Deus concede a nós através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele estende ao nosso coração o direito, a nossa vida, o direito de herdar o céu que Deus preparou para nós. E eu achei muito bonito, não me lembro quem falou aqui na frente, que nós queremos morar com Deus. Isso é certo, é fato do ser humano. Ninguém quer ir para o inferno, nós todos queremos ir para o céu. Mas será que nós queremos viver com Deus aqui na terra? E como é que nós vamos chegar lá no céu se nós não vivemos com Ele aqui? Nós queremos morar a eternidade com Deus, mas não queremos viver com Cristo aqui. Então é um fato a nós pensarmos. Mas, queridos, nesta noite, esta palavra que Deus coloca ao nosso coração, a Bíblia vai falar este contexto dessa linda história em que o apóstolo Paulo, servo de Cristo, o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, ele transmite uma das mensagens mais lindas de amor ao próximo, uma mensagem que ela se compara à mensagem do bom samaritano, a qual Jesus proferiu, que quando aquele homem estava padecendo no caminho, ferido, machucado, a história diz que um bom samaritano passa, coloca na sua cavalgadura, pega aquele homem doente, enfermo, cura ele, dá remédio para ele, leva a uma hospedaria, e ali ele trata daquele moço, daquele homem doente. E quando ele trata do doente, então ele dá ao homem que estava naquele lugar, e disse: eu vou te pagar pelo cuidado dessa pessoa, e quando eu voltar, mais do que o dobro ainda eu vou te pagar. A mensagem que o apóstolo Paulo relata agora na carta a Filemão, ela expressa o grande amor e a graça de Deus para com as nossas vidas no dia de hoje. Para quem não sabe, vale a pena nós falar um pouquinho. O apóstolo Paulo, muitas vezes nós ouvimos apenas falar das grandes obras, das suas viagens missionárias que Paulo fez, mas a história, dando no seu início, nós entendemos que Saulo de Tarso era um homem nascido em Tarso, e a história diz que este homem, ele estudou, ele era um homem dotado de sabedoria. Ele estuda aos pés de Gamaliel, sendo ele filho de judeus, ele tinha a cidadania romana na sua época. E Saulo de Tarso, ele era da política dos fariseus da sua época. Ele tinha livre acesso ao sinédrio, ele tinha base da corte da época judaica a qual ele pertencia. E a história vai dizer que quando Estevão estava sendo apedrejado, morto, os primeiros cristãos da época, a história vai dizer que Estevão, quando estava sendo padecido naquele lugar, as vestes de Estevão, na hora da morte, é lançada aos pés de Saulo, e Saulo aspira a morte contra os cristãos e contra os discípulos de Cristo naquele tempo. Ora, a palavra cristão ainda não era adotada naquele lugar, porque os cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho, aqueles que andavam pelos caminhos. Assim eram conhecidos os cristãos da época. E agora Paulo, de intenso terror da sua vida, raiva e ódio dos cristãos, ele vai ao sinédrio e pede cartas para que pudesse prender os cristãos, que pudesse perseguir e até mesmo matar aqueles que professavam a fé em Cristo. Ora, quando ele faz esta ordem, ele vai ao sinédrio, recebe dos fariseus as cartas para Damasco, ao caminho, diz a história bíblica em livro de Atos,
que ao caminho que ele foi a Damasco, de repente ele e os seus soldados estavam indo, quando brilha uma luz muito forte no céu, e quando aquela luz no céu brilha, aquele clarão, a história vai nos dizer que Saulo cai do seu cavalo no chão, e uma voz brada no céu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento Saulo de Tarso olha para cima e ele reconhece que a voz de quem falava com ele era a voz superior, era a voz de alguém grande, era a voz de alguém que era poderoso, e ele disse: Senhor, quem és tu que fala comigo? E Jesus responde e disse: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Meus irmãos, a história vai dizer então que Saulo de Tarso fica 3 dias cego da visão, por ter sentido a presença de Deus, ter visto aquele clarão. E Deus fala, o Senhor Jesus fala, depois de ser ressurreto ao céu, ele fala com Saulo e disse: Saulo, entra na cidade que eu vou dizer o que tu tens a fazer. Naquela mesma época, no mesmo tempo, Deus fala com visão com Ananias, um servo do Senhor que morava naquele lugar, e disse: olha, Ananias, eu quero que tu faça uma coisa. Ele disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você vá até a rua direita e na casa de Judas, porque lá está um homem orando. E naquele momento ele pergunta: mas quem é, Senhor, em visão que está orando? E Deus fala com ele e disse: está Saulo de Tarso, vai orar por ele, impõe as mãos sobre ele. Ananias sabia quem era Saulo, porque todos temiam a Saulo de Tarso, porque era o perseguidor dos cristãos da época, era o perseguidor dos aqueles que serviam a Cristo. Naquele momento dele disse: mas Senhor, eu vou orar por este homem. Deus disse: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para uma grande obra. Aleluia. Queridos, a história vai no decorrer do seu tempo, e agora ele já não é mais Saulo de Tarso, mas sim o apóstolo Paulo. Recebe a oração, encontrou a Cristo, e todo aquele que encontra Cristo no caminho, a sua vida nunca mais é a mesma. A pessoa que anda para esta vida e ela encontra com Jesus, ela vai mudar para sempre. A sua vida não vai ser mais a mesma. A pessoa que encontra Jesus, se ela fazia algo errado, ela passa a fazer certo. Se ela andava pelo caminho errado, ela vai passar a andar pelo caminho certo. Assim é a vida daquele que encontra Jesus. Mas agora, meus irmãos, a história vai decorrer num contexto bíblico que Paulo, agora pregador do evangelho, de perseguidor passa a ser pregador da palavra de Cristo. E eu louvo a Deus porque Paulo não tinha mensagens evangelísticas da época para atrair multidões, não tinha mensagens que levavam a falar de prosperidade, de ganhar carro, ganhar casa. Não tinha este evangelho triunfalista, não. Paulo tinha uma mensagem cristocêntrica, que Cristo é o centro de todas as coisas, que Cristo é o centro da vida do ser humano, que Cristo completa o coração de todo ser humano que clama a Ele. Aleluia. Queridos, Paulo agora nas suas viagens missionárias, ele passa por uma cidade chamada Colossos, e quando ele entra nesta cidade, ele conhece uma família, a família de um homem chamado Filemão. Era um fazendeiro muito rico. Filemão tinha muitas terras, muitos empregados. Filemão tinha a sua esposa que se chamava Áfia e o seu filho Arquipo. Trabalhavam na obra do Senhor na sua casa. A igreja foi feita naquela fazenda, e a história diz que eles ficaram muito amigos do apóstolo Paulo. E passou-se o tempo, Paulo continua suas viagens, e agora o apóstolo Paulo, em uma de suas prisões, está em Roma, preso pelo amor e pela pregação ao evangelho. Porém, diz a história bíblica que Onésimo era um dos servos escravos de Filemão. Escravo na época recebia uma marca, ele não poderia sair
do local da sua origem. E agora Onésimo, ele frauda o seu senhor chamado Filemon, e ele foge da cidade de Colosso, da terra de Filemon, e vai até Roma. Entre Colossos e Roma, cerca de 2.000 quilômetros de distância. Ele havia fraudado, e o fato dele haver fraudado o seu senhor, o dono da terra, era lhe garantido pela lei a morte, era garantido pela lei o açoite, a prisão, as correntes. Onésimo sabia que depois de ter fraudado a Filemon, certamente ele morreria. Fato esse que ele foge para Roma, e quando ele foge para Roma, a história vai dizer que ele vem a encontrar o apóstolo Paulo numa das prisões. Certamente os soldados romanos reconheceram a marca que havia nele da escravidão, colocam ele por um determinado tempo na cadeia, e quem ele encontra na prisão, imagina só, ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, o apóstolo das prisões, aquele que escrevia as cartas, aquele apóstolo que podiam acorrentar os pés dele, acorrentar as mãos, mas juntamente com os Silas ele cantava um hino ao Senhor, e o cárcere tremia e as portas abriam. Apóstolo Paulo, aquele que as prisões não paravam a sua voz, se ele não pudesse falar, ele escrevia, se não pudesse escrever, ele enviava, ele falava, mas ele pregava em todo o tempo o amor e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Onésimo conhece agora, para que você entenda, Filemon significa aquele que ama. O significado do nome Filemon, aquele que ama. Onésimo significa útil, servo útil ou útil, aquele que é útil. Paulo significa pequeno. Meus irmãos, a história vai dizer que agora o apóstolo Paulo está na prisão, e Onésimo, através de Paulo, conhece a Cristo, e ele rende a sua vida a Deus, e a sua vida é transformada. Agora ele não é mais um escravo fugitivo, mas ele ajuda Paulo na prisão, ele serve a Paulo, ele trabalha com Paulo. E um determinado tempo ele é liberado desta prisão, e então ele fala com Paulo, e Paulo indica a ele que volte até a casa onde ele morava, até a terra de Filemon, para que ele viesse a conversar com o seu senhor e acertar aquilo que estava errado, acertar aquilo que ele devia. Meus irmãos, o porquê disso? Porque para Deus não existe meio termo. Com Deus não se existe um caminho ou outro, ou é um ou é outro. Com Deus não tem meio termo. Deus não brinca, com Deus não tem argumento. O que está errado precisa ser acertado. Fato esse que quando Moisés queria, imagina só, o Moisés queria, que tirou todo aquele povo para o deserto, levou diante da terra prometida, e Deus disse assim: Moisés, sobe agora no monte, olha toda a terra. Imagine que Moisés subiu naquele monte, olhou a terra prometida e pensou no seu coração: eu vou entrar na terra prometida. Mas Deus disse assim: Moisés, nós temos que acertar uma coisinha que ficou lá atrás. Moisés, tu lembra? E Moisés disse: sim, eu lembro. Quando eu mandei você tocar na rocha, você bateu na rocha. Vamos ter que acertar isso. Então você não vai entrar na terra prometida. Aleluia. Com Deus não tem meio termo. Se foi errado, vai ter que acertar. E agora Paulo agora resolve interceder por Onésimo, e ele escreve uma carta de punho. E Onésimo então pega aquela carta selada pelo apóstolo Paulo. Imagina, irmão, lê a carta do apóstolo Paulo, a letra de Paulo, um dos maiores apóstolos da época, mesmo não sendo um dos 12 discípulos, mas veio sendo um dos maiores pregadores do evangelho, com uma das maiores mensagens depois da cruz do Calvário. E agora ele pega a carta, e quando ele retorna para a fazenda de Filemon, o seu senhor, imagina a situação daquele homem escravo, marcado, sentenciado à morte, porque se ele voltasse àquele lugar, Filemon poderia mandá-lo ser açoitado, mandá-lo acorrentado e até mesmo tirar a sua vida, por causa dele ter fraudado o
Senhor. Ele causou dano a Filemon. E agora, quando o Onésimo chega diante de Filemon, então ele entrega e disse: olha, meu senhor Filemon, eu tenho uma carta, eu venho em paz, porque eu conheci a Cristo. E ele disse: mas como? A Cristo de Paulo, que Paulo pregou para mim em uma prisão em Roma. E ele disse, imagino que nesse trocadilho de palavra, ele disse: eu trouxe algo de Paulo para o senhor. Ele disse: o que? Eu trouxe uma carta do apóstolo Paulo para o senhor ler. Filemon, imagino que naquela hora, com saudade do seu amigo, ele começa a ler a carta, quando o apóstolo Paulo disse: saudações, meu irmão Filemon, saudações a Áfia, a Arquipo, teu filho, obreiros da casa do Senhor que está em tua casa. Muito me tenho saudade de vocês e lembro de vocês em minhas orações. E de repente Paulo agora resolve interceder por Onésimo e disse: Filemon, eu poderia até mesmo pedir, ordenar a você, porque vocês me conhecem, eu gerei vocês no Evangelho, mas eu quero pedir, pelo amor de Cristo, pela graça, eu quero pedir que você receba Onésimo, não mais como um escravo inútil que ele foi para ti, porque ele conheceu a Cristo comigo e me foi útil na prisão. Então eu quero que você receba ele, não como escravo, mas como um irmão na tua casa, para te servir como servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Meus irmãos, imagina o coração de Filemon agora. Existia uma batalha entre a lei e a graça, entre a fé e a razão. A razão e a lei manda que ele deveria ser morto, judiado, ser maltratado, mas a graça dizia que ele tinha que ser liberto, tinha que ser salvo, que a dívida já estava paga. O apóstolo Paulo descreve ainda e disse: olha, Filemon, eu quero te pedir mais uma coisa. O dano que Onésimo causou para você, eu quero que você coloque tudo na minha conta, coloca tudo sobre meus ombros, porque ele vai ser útil agora para você na sua casa. Aleluia. Entre a fé e a razão manda humilhar, a razão manda matar, manda aprisionar, mas a graça manda transformar, manda libertar e manda dar vida. Há uma batalha entre a lei e a graça. O apóstolo disse que nós não mais vivemos debaixo da lei, porque depois do Calvário nós participamos da graça de Cristo sobre a nossa vida. Éramos escravos, perdidos e marcados, mas por Cristo que pagou a nossa conta, hoje nós somos livres para estar aqui nesta noite, agradecendo e adorando ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Para que você entenda o contexto desta mensagem, o encerramento dela, existe algo chamado tipologia e uma simbologia bíblica. Nós podemos agora simbolizar a Filemon na pessoa simbolizada de Deus, do próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, porque o nome Filemon significa aquele que ama. Agora nós olhamos para Onésimo, servo útil. Agora Onésimo, um escravo perdido, condenado à morte, condenado à açoite. Quem era Onésimo? Era a nossa vida, meu irmão. Nós, eu e você, éramos escravos do mundo, escravos do sistema, escravos do pecado, escravos condenados a uma morte eterna. Paulo, na simbologia, na tipologia do próprio Cristo, que era pequeno, Cristo se fez malfeitor, se fez pequeno, Cristo se fez culpado. E agora, assim como Paulo intercedeu por Onésimo, Cristo intercedeu por nós ao Pai. E lá no Calvário ele escreve a carta magna e ele disse: está pago todos os pecados do ser humano. Agora não são mais escravos, mas são servos livres para adorar a Deus em todos os lugares. Aleluia. Meus irmãos, nós vivemos um momento, um tempo parece trabalhoso,
escravidão, pessoas que são escravizadas pela internet, pelas redes sociais, que têm destruído famílias, têm destruído pessoas, casamentos, pessoas que são escravizadas pelos problemas. Parece que as coisas eram para dar certo e dão errado. São dias trabalhosos que têm acontecido, mas eu te digo uma coisa: ainda hoje tem um que intercede, Jesus Cristo, o justo, o advogado fiel e verdadeiro, que não perde causa. Ele é o nosso Senhor e Ele está aqui para abençoar a tua vida nesta noite. Nos colocamos em pé neste momento. Oh, glória a Jesus. Filemão, aquele que ama. Onésimo, útil, servo. Paulo, pequeno, intercede por Onésimo e disse: coloca tudo na minha conta, coloca tudo sobre os meus ombros. Há quem diga que o dia chamado D da Segunda Guerra Mundial, um grande general americano que estava direcionando aquela batalha final no dia D da Segunda Guerra contra o nazismo, a história vai dizer, vai relatar na biografia daquele homem que eu estava lendo, e dizia que quando ele estava naquele porta-aviões, naquele navio muito grande, ele começou a olhar todos os jovens soldados que iriam para a guerra, que iriam para a batalha, e de repente ele cumprimenta cada um daqueles, ele olha para os jovens, e ele começa a olhar aqueles jovens indo para o dia D, para a batalha final. E quando aqueles jovens começam a partir, ele entra no seu escritório e ele começa a escrever uma carta para a Casa Branca, nos Estados Unidos. E quando ele escreve aquela carta, ele começa a escrever relatando aquele episódio, dizendo: os jovens soldados valentes e valorosos estão partindo para a batalha no grande dia D. E eu quero também dizer aqui para a Casa Branca, de minhas palavras, que se qualquer coisa der errado neste dia, se não der certo esta batalha, nós perder a guerra, perder a batalha, os jovens morrerem, eu quero que a Casa Branca, que o governo dos Estados Unidos, não culpem eles que foram para a guerra, mas coloquem tudo sobre os meus ombros, porque eu direcionei eles para aquele caminho. Coloque tudo sobre a minha conta. Meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite que Jesus levou tudo nos ombros dele. Toda a nossa culpa estava em Cristo, os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz hoje estava sobre os ombros de Cristo. E ele escreve uma carta lá na cruz, e ele olha para o diabo, para o acusador, para o inimigo, e ele escreve na eternidade com a cruz e o seu sangue, e ele disse: está paga a cédula de morte, a promissória foi paga, eles não devem mais nada, eles não devem nada, eles são meus filhos, não são mais escravos, mas são livres pelo nome de Jesus Cristo. Talvez você passou uma semana difícil, talvez as coisas não deram certo para você, talvez você planejou projetos e sonhos e as coisas não deram certo na tua vida, talvez você pensou algo grande e não aconteceu, talvez você passou um dia lutando, mas você chegou nesta noite e a graça venceu a lei, a graça venceu a razão. A razão não queria que você viesse, a razão queria que você ficasse em casa assistindo a televisão, tomando um chimarrão, a razão queria que você não viesse a esta casa de oração, mas a graça disse não, a graça venceu, a espada da graça foi mais forte, a graça é maior. Quando Paulo disse: olha, Senhor, tira o espinho que me atormenta
E Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, aleluia. É só a graça de Jesus para fazer nós chegar aqui nesta noite e adorar a Ele como Ele merece. Eu quero convidar aquele que precisa de oração nessa noite, você que precisa de uma resposta de Deus, você que precisa de algo do Senhor, você que precisa que Deus te abençoe. Eu quero que você passe, dê um passo aqui à frente agora, e eu quero orar por você nesta noite. Venha, meu irmão, passe à frente agora e vamos orar, porque Deus quer abençoar a tua vida. Talvez as coisas não deram certo, mas a partir da tua atitude, Deus estende a mão e a graça vai vencer a razão. A graça supera tudo. Amém? A razão, nós vivemos esse dilema, mas a graça de Jesus é maior. A graça de Jesus nos sustenta, a graça cura, a graça liberta, a graça de Cristo transforma. A graça de Jesus é maior para a nossa vida. Talvez o plano que você teve na tua vida não deu certo, o projeto que tu sonhou não deu certo, mas nesta noite tu tem a oportunidade de receber a graça de Cristo, e a partir de hoje o teu caminho vai ser diferente, porque Deus escreve uma nova história para a tua vida. Aleluia. Tem mais alguém que precisa de oração? Aproveita, passa na frente e nós já vamos orar. Aleluia. O conjunto fica preparado. Quando der o sinal, vocês cantam um hino de louvor a Deus aqui. Aleluia. É somente a graça, irmão. Nós vivemos no tempo da graça ainda. A porta da graça pode fechar para alguns que estão aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã. Há um escritor que diz que nós, seres humanos, caminhamos numa linha invisível do tempo. A qualquer momento vai chegar esta linha e nós precisamos encontrar Jesus. Aleluia. Vamos ter que prestar conta a Ele. Então hoje ainda está aberta a porta da graça para a sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por ti agora. Vamos orar? Feche os teus olhos. Vocês cantam quando eu fizer o sinal, tá bom? Vamos orar primeiro. Eles precisam receber da oração. Feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar e vou pedir para alguns obreiros, se puder, impor a mão sobre os irmãos. Venham aqui à frente e põe a mão sobre aqueles que precisam. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da seara, o Senhor é o dono da colheita, o Senhor é o dono do projeto, o Senhor é aquele que escreve história, o Senhor é aquele que muda os termos, o Senhor é aquele que determina. E nesta noite este homem, esta mulher que chegou até aqui, vem, meu Deus querido, estender a mão sobre esta vida, venha curar esta enfermidade, venha sarar a ferida que está aberta, este problema de depressão, este problema de estresse desta família, meu Deus querido, que parece que vive em pé de guerra. A partir de hoje está amarrado em nome de Jesus este espírito que não deixa você dormir de noite, este problema que te causa preocupação, esta dor que não deixa você em paz. Agora, em nome do Senhor Jesus, começa a bater em retirada, começa a cair por terra todo problema, toda dificuldade, este casamento que parece que não vai dar certo, esta vida amorosa que tem sido quebrada pelo poder do inimigo. Em nome de Jesus, esta noite, começa a restaurar, começa a dar vida, Pai querido. Cura aquele que está enfermo, cura aquele que está doente, renova agora com dons espirituais, renova agora pela tua graça, renova agora em nome de Jesus. Receba a graça da tua vida, receba a vitória da tua vida, receba em nome de Jesus esta noite. É a determinação do
você. Aquilo que era para dar errado vai dar certo a partir de hoje. Aquilo que era para ser desfeito vai ser consertado pelo poder da graça de Jesus nesse lugar. Porque Ele é maravilhoso, Ele quer abençoar você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode retornar aos seus lugares, meus irmãos, essa noite. Que transforma a vida. Hoje em dia não precisa, muitos anos pregando mensagens de fantasia para impulsionar as pessoas, enganar pessoas, mas a mensagem de Cristo, ela é verdadeira e ela transforma de dentro para fora. A graça de Cristo nos basta para que tenhamos uma vida diante do nosso Deus, e no dia que Ele nos chamar, estaremos diante do Senhor poderoso. Que Deus abençoe essa igreja que está no nosso coração. Deus abençoe, sempre nos recebe muito bem. Que Deus abençoe vocês grandemente nesse lugar. Obrigado, pessoal. Deus, obrigado. Vamos ouvir com as crianças, com as professoras, apresentando o trabalho que fizeram nessa noite. Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Mateus 18:1. Louvamos a Deus pela vida do evangelista Fábio, que tem ministrado a palavra da igreja, Felipe, a Niesa, e glórias a Deus, vamos ser vivendo vocês aqui. Aos nossos visitantes, bem-vindos sempre, glórias a Deus, aleluia.
Eu sinto a presença de Deus desde esse saio daqui, sabe, meu coração cheio de alegria. Vários momentos derramei as minhas lágrimas ao ouvir o coral cantar, o conjunto cantar, os irmãos louvavam o nome do Senhor, observando a igreja também, sentindo a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Eu creio no milagre. Deus curou enfermos aqui nesse lugar. Deus restaurou vidas aqui nesse lugar. Aleluia, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos dizer todos juntos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos pedindo na paz.